pessoal do Me Salva, sejam muito bem-vindos à nossa primeira parte do estudo guiado de geometria plana. E a ideia aqui é a gente construir juntos um resumão com as principais informações, todos aqueles resultados que tu tem que saber para resolver então exercícios de vestibular e de Enem de geometria. Então, pega tuas folhas, pega tuas canetas coloridas e vamos juntos montar esse nosso resumo. Para começar, vamos falar de como a gente calcula propriedades importantes de algumas figuras elementares. Certo? Vamos começar com as nossas figuras elementares. Primeiro, o nosso caso mais simples de figura elementar é o que a gente conhece, velho conhecido, um retângulo. Certo? Então, um retângulo é este quadrilátero aqui, esta figura de 4 lados, que tem todos os nossos ângulos aqui de 90 graus, né? Fica esse retângulo bonitinho. Bom, como é que eu calculo, por exemplo, a área de um retângulo? Eu preciso pegar um dos lados desse retângulo, que eu vou chamar de base, vou chamar de B de base, e o outro, que é a minha altura, que eu vou chamar de H. E a área do retângulo é simplesmente, então, a área aqui é base vezes altura. Então, retângulo a gente conhece bem, né? Isso é praticamente a definição de área. O espaço que o retângulo ocupa, no nosso plano aqui, é base vezes altura. Essa fórmula, importante a gente saber, ela ainda vale se o nosso retângulo ele ficar torto. Como assim? Se a gente tiver um retângulo torto, que obviamente em matemática a gente não chama de retângulo torto, ele tem um nome especial. E esse cara aqui é conhecido como paralelogramo. Então, paralelogramo. Porque, agora, embora os ângulos tenham ficado tortos, os lados seguem sendo paralelos 2 a 2. E daí, de novo, a gente pode medir quem é a base e quem é a altura. E no caso, agora uma informação muito importante, sempre que a gente falar de altura de uma figura em relação a uma certa base, a gente está falando desse comprimento aqui, que vai do topo da figura até a base, retinho assim, na vertical, certo? Então a altura, em geral, não é um lado da figura, é essa distância do topo da figura até a base. E daí, com essa definição de base e altura, a nossa área do paralelogramo segue sendo, então, base vezes altura. Beleza? Então tu pode ter um retângulo, ou tu pode ter um retângulo torto, paralelogramo, que a área vai ser base vezes altura. Bom, e se então, em vez de uma figura de 4 lados, eu tiver uma figura mais simples até, uma figura de 3 lados? Se eu tiver um triângulo. Então vamos falar agora de triângulos. Bom, triângulo, em geral a gente imagina desenhado mais ou menos assim, né? Mas o triângulo ele pode ser mais torto também. Ele poderia ser, por exemplo, algo assim. Certo? Então, quem eu chamo de base, quem eu chamo de altura e como que eu calculo a área de um triângulo? A base é um lado que eu escolho. Tu pode escolher qualquer lado para chamar de base. Então vamos dizer que aqui é base. Vamos dizer que esse aqui é a base do meu outro triângulo. E, de novo, a altura é a distância do topo da figura até a base, medido assim, sempre retinho na vertical. Então, para este meu triângulo aqui da esquerda, a minha altura é esta dimensão aqui. E no caso desse meu triângulo da direita, a minha altura é esta dimensão aqui. Não importa que a gente meça ela meio fora da figura assim. O que importa é que seja a distância entre o topo e a base, medido assim, sempre bem na vertical, certo? Então essa aqui é a minha altura. E qual é a área de um triângulo? A área de um triângulo, não importa se ele é desse jeito ou desse, sempre é base vezes altura sobre 2. Né? Faz sentido, é metade da área de um paralelogramo com essa base e essa altura. A gente consegue imaginar esses triângulos como sendo metade de um paralelogramo, né? Então a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2.
A gente tem ainda também aquelas nossas figuras, aliás, aquela nossa figura que não tem lados, aquele nosso conhecido círculo também, né? Então vamos falar do círculo. O que a gente tem que saber? Então, imagina que a gente tem aqui um círculo. E o que define um círculo é que a distância do centro dele até qualquer ponto da borda, por exemplo, se eu conectar aqui, esse pedacinho aqui é igual, sempre a mesma distância. E é o que a gente chama de raio do círculo, certo? Então, duas coisas que a gente tem que saber calcular sobre um círculo. Qual é o perímetro dele, qual é o comprimento desse contorno todo aqui, e qual é a área desse círculo. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, o perímetro do meu círculo, vou chamar aqui de P, é 2 vezes π vezes o raio. E quem é π? Π é aquele número irracional, cheio de casa depois da vírgula, que se estende até o infinito, que aparece sempre que a gente trabalha com círculos. Esse π aqui, ele vale 3,1415, mais um monte de números, certo? Em geral a gente arredonda por 3,14 ou até por 3. Tem várias questões além que a gente arredonda π igual a 3. Então o perímetro é 2 vezes esse número π vezes o raio. Quem é a área do meu círculo? A área é este mesmo número π, só que agora vezes o quadrado do raio. Então a área de um círculo é πr ao quadrado. Certo? Então essas são as nossas figuras elementares mais básicas, e a gente pode usar essas figuras, círculos, triângulos, paralelogramos e retângulos, para compor figuras mais complicadas. Sabendo a área de cada um deles, a gente é capaz de calcular então a área de figuras mais complicadas. Mas como vocês sabem, só isso aqui não é suficiente para a gente resolver problemas de geometria, porque muitas vezes tem dimensões que não são dadas no enunciado, e a gente tem que justamente calcular quais são essas dimensões. E daí é muito importante a gente conhecer algumas relações sobre triângulos. Porque, em geral, para a gente calcular, então, dimensões desconhecidas, a gente vai usar triângulos. Então vamos agora escrever os principais fatos que a gente tem que conhecer sobre triângulos aqui no nosso resumo. Então, triângulos. O primeiro resultado extremamente importante sobre triângulos é o que a gente chama de semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. O que isso quer dizer? Imagina que tu tem um triângulo aqui, por exemplo, que eu vou desenhar assim, e um outro triângulo que é muito parecido com esse, só que simplesmente maior. Tipo assim. Certo? Eles são tipo o mesmo triângulo, mas de tamanhos diferentes. Ou, em matemática, a gente diz então que esses triângulos são semelhantes. Como é que eu posso precisar o que significa os dois triângulos serem semelhantes? Bom, eles vão ser semelhantes se os ângulos deles forem iguais. Por exemplo, se esse ângulo azul for igual a esse ângulo azul, se esse ângulo roxo aqui for igual a esse ângulo roxo, e se esse ângulo vermelho aqui for igual a esse ângulo vermelho aqui, certo? Então, dois triângulos que têm os mesmos ângulos são chamados de triângulos semelhantes. Mas a melhor maneira da gente pensar eles é como se um fosse um zoom do outro. Como se fosse o mesmo triângulo, simplesmente dando uma expansão de tamanho. Certo? E bom, o que a gente pode fazer com esses triângulos, né? Então vamos dizer que esse meu triângulo menor aqui tem lados Azinho, Bzinho e Czinho. E esse meu triângulo maior tem lados Azão, Bzão e Czão. A propriedade de triângulos semelhantes, de semelhança de triângulos, nos diz o seguinte, que se eu calcular a razão entre o meu lado Azão e o Azinho, isso vai ser igual ao Bzão sobre o Bzinho, que vai ser igual ao Czão sobre o Czinho. O que isso quer dizer? Que se o meu A, por exemplo, meu lado Azão é o dobro do lado Azinho, então o meu lado Bzão também vai ser o dobro do lado Bzinho, o meu lado Czão também vai ser o dobro do lado Czinho, e assim por diante. A proporção entre os lados correspondentes de dois triângulos semelhantes é sempre a mesma. Isso parece relativamente intuitivo, mas é uma ferramenta extremamente poderosa para a gente resolver problemas de geometria, porque ela nos permite calcular lados, comprimentos que a gente não conhece ainda.
Então, primeira coisa que tu tem que saber sobre triângulos é essa questão de semelhança de triângulos, de como comparar os lados de dois triângulos semelhantes. O que mais que tu tem que saber? O que mais que a gente vai colocar nessa parte de triângulos do nosso resumo? Tem um teorema muito importante envolvendo triângulos, talvez o teorema mais famoso de toda a matemática, tenho certeza que vocês conhecem, que é o Teorema de Pitágoras. Então, esse cara aqui, a gente tem que saber também, ele é extremamente útil. O que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte, que se a gente tiver um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo aqui de 90 graus, isso vale só para triângulos retângulos, então vamos chamar esse lado aqui, por exemplo, de A, esse lado de B e esse lado de C. Esses dois lados aqui que formam esse ângulo de 90 graus a gente chama de catetos, e esse lado aqui maior da diagonal que a gente chama de hipotenusa do triângulo retângulo. E o Teorema de Pitágoras nos permite calcular um desses lados sem a gente conhecer os outros dois. O teorema diz o seguinte, se eu fizer a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, se eu fizer A ao quadrado mais B ao quadrado, eu vou obter o quadrado da hipotenusa, ou seja, C ao quadrado, certo? Então, importante, isso vale só para triângulos retângulos, mas é extremamente poderoso, uma ferramenta extremamente útil para a gente calcular o lado de um triângulo retângulo, sabendo os outros dois. Então, sabendo agora o Teorema de Pitágoras, a última informação importante sobre triângulos que a gente tem que saber se refere à soma dos ângulos de um triângulo. Vamos falar disso agora, da soma dos ângulos. Soma dos ângulos. Então imagina que eu tenho um triângulo aqui, qualquer. Pode ter quaisquer lados, qualquer formato, não importa. Um triângulo qualquer. E eu vou lá, eu meço esse ângulo aqui, vou chamar ele de alfa. Meço esse ângulo aqui, vou chamar de beta. E meço esse ângulo aqui, vou chamar de gama. Certo? Para qualquer triângulo, se eu medir os três ângulos e somar os três, ou seja, se eu fizer alfa mais beta mais gama, a soma dos três ângulos de qualquer triângulo sempre vai ser 180 graus. Então isso também é extremamente importante de saber, porque se tu conhece, então, dois dos ângulos de um triângulo, tu é capaz de calcular o terceiro, certo? E isso vale para qualquer triângulo. O Teorema de Pitágoras vale só para triângulos retângulos, mas essa propriedade da soma dos ângulos ser igual a 180 graus vale para qualquer triângulo, certo? Falando agora de ângulos, né, tem mais algumas propriedades importantes de ângulos que é importante a gente saber. Então vamos trabalhar isso agora. Vamos falar sobre ângulos. Ângulos. E aqui são algumas coisas bem intuitivas, mas que se a gente não tem na cabeça, às vezes a gente não se dá conta que pode usar para resolver os exercícios. Por exemplo, imagine que tu tem aqui dois pedaços, duas retas, que se cruzam em um ponto. Quando duas retas se cruzam assim, elas formam quatro ângulos, né? Cada um desses pedaços aqui é um ângulo diferente. Mas esses quatro ângulos não são valores aleatórios. Tem um certo padrão aqui. Eu posso afirmar que este ângulo aqui que eu estou pintando de azul é igual a este outro ângulo aqui que eu estou pintando de azul. Dois ângulos opostos, assim, quando duas retas se cruzam, sempre são iguais. Eu posso dizer também, por exemplo, que este ângulo vermelho aqui, ele é igual a este ângulo vermelho aqui. Certo? Isso parece bem claro visualmente, mas é importante a gente ter isso em mente para lembrar que a gente pode usar essa propriedade. Outra informação importante sobre ângulos, que também é meio clara, tipo, fácil de visualizar, mas que é importante a gente ter em mente, é o seguinte. Se eu tenho duas retas paralelas aqui e uma reta que cruza essas retas paralelas, eu posso comparar os seguintes ângulos, olha só. Esse meu ângulo azul aqui, eu posso afirmar que ele é igual a este ângulo azul aqui. Parece claro no desenho, mas de novo, é bom a gente ter isso em mente para lembrar que a gente pode usar essa propriedade. Da mesma maneira, eu poderia dizer então que esse ângulo vermelho aqui, ele é igual a este ângulo vermelho aqui. Certo?
É tipo o mesmo desenho, os mesmos ângulos, simplesmente transladados aqui, deslocados para outro lugar. E daí agora, se a gente combina essas duas propriedades mais intuitivas, a gente pode obter uma terceira, que é um pouco menos óbvia, mas que também é muito útil, que é o seguinte. Imagina de novo que tu tem duas retas paralelas e uma terceira reta que cruza essas retas paralelas. Agora tem outros ângulos que a gente pode afirmar que são iguais, que são o seguinte. Este ângulo aqui, eu posso afirmar que é igual a este ângulo aqui. E eu deixo como exercício vocês pensarem como vocês podem mostrar que isso é verdade usando essas duas propriedades aqui. Mas só olhando no desenho já parece relativamente fácil de acreditar que esses dois ângulos são iguais, né? Além disso, este ângulo aqui, eu também posso afirmar que é igual a este ângulo aqui, certo? Então, de novo, essas aqui são três propriedades de ângulos que são relativamente intuitivas de visualizar, mas que se a gente não tem em mente, às vezes a gente esquece que pode usar. Por isso é bem importante ter isso em mente. Certo? Então, com essas informações de como manipular triângulos, semelhança, teorema de Pitágoras, e como a gente pode usar as informações de ângulos, por exemplo, que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, e essas propriedades aqui, a gente é capaz de calcular muita coisa em geometria. Mas tem alguns casos mais especiais que aparecem com tanta frequência que vale a pena a gente dar uma olhadinha em particular aqui. Então, vamos dar uma olhada no que eu vou chamar aqui de algumas figuras especiais. Figuras especiais. Nosso novo capítulo do resumo. A primeira figura especial que vale a pena a gente dar uma olhadinha com carinho é o nosso famoso quadrado. O que eu tenho para falar sobre um quadrado? Bom, imagina que tu tem aqui um quadrado, então. Vamos dizer que esse quadrado tem lado L. E tu quer calcular qual é a diagonal desse quadrado. Como é que tu faz isso? Bom, no momento que tu traça essa diagonal, vamos dizer que ela mede D, tu definiu aqui um triângulo retângulo e tu poderia usar Pitágoras para calcular quanto vale essa diagonal. Mas como calcular a diagonal de um quadrado é algo que acontece com tanta frequência, é útil a gente já saber de qual era o resultado dessa conta, que é o seguinte: a diagonal de um quadrado sempre é o lado desse quadrado multiplicado por raiz de 2. Então, uma fórmula útil de tu lembrar: diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2. A nossa outra figura especial aqui, que também é um polígono regular, é o que a gente chama de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Ou seja, um triângulo que tem todos os lados iguais. Então, eu vou tentar desenhar um triângulo equilátero mais ou menos decente. Assim. Certo? Então, vamos dizer que esse meu triângulo equilátero tem um certo lado L. Primeira informação importante. Como esse triângulo tem todos os lados iguais, todos os ângulos dele também são iguais. E quanto que eles valem, então? Se esses três ângulos são iguais e a soma dos três tem que ser 180 graus, porque isso vale para qualquer triângulo, então eu sei de cara que cada um desses meus ângulos do triângulo equilátero mede 60 graus. Então essa é uma informação muito importante de ter bem claro na nossa mente. O que mais? Se eu quisesse calcular a área desse triângulo, o que eu faria? Eu teria que fazer a base, que eu sei que mede L, né, é o lado do triângulo, e multiplicar pela altura, que seria, então, lembra, a altura não é um lado do triângulo necessariamente. A altura é a distância do topo até a base. Então, aqui, essa medida aqui seria a nossa altura. Bom, tu pode, de novo, no momento que tu traça essa divisão aqui, identificar que tu forma dois triângulos retângulos e calcular, então, usando o teorema de Pitágoras, quanto que essa altura mede. Mas, de novo, esse é um caso que aparece com tanta frequência que é um resultado legal de já saber de cabeça. E a resposta é o seguinte: a altura de um triângulo equilátero é o lado que multiplica raiz de 3 sobre 2. E daí,
Sabendo então a altura do triângulo equilátero, tu é capaz de calcular, fazendo base vezes altura sobre 2, quanto que mede a área dele. Mas, de novo, isso acontece com tanta frequência que também é legal saber isso de cor. A área de um triângulo equilátero é o lado dele ao quadrado, que multiplica raiz de 3 sobre 4. Certo? Essas três fórmulas, então, diagonal do quadrado, altura e área do triângulo equilátero, elas não são essenciais de saber, mas elas ajudam bastante porque poupam tempo, e poupar tempo é importante, principalmente no Enem, né? Então é legal a gente lembrar delas. Só um cuidado especial, que essas fórmulas aqui de altura e área, elas valem só para o triângulo equilátero. Tu não pode aplicá-la para um triângulo que não for com todos os lados iguais. Se o teu triângulo não for equilátero, daí tu vai para aquele método clássico, base vezes altura sobre 2, que sempre vai funcionar. Beleza? Então, essas são algumas informações importantes a gente saber sobre essas figuras especiais. O que nos resta trabalhar de resultados importantes de geometria plana é o que acontece quando a gente tem figuras que têm retas, tipo quadrados, triângulos, o que for, e círculos na mesma figura. Então vamos fazer um novo capítulo do nosso resumo, chamado de retas tangentes às circunferências. E já vamos entender por quê. O que é uma reta tangente a uma circunferência? Então, retas tangentes a circunferências. Circunferências. Primeiro, uma circunferência é um nome bonito que a gente usa para um círculo quando a gente está preocupado principalmente com o contorno dele. Mas eu poderia dizer retas tangentes, vou tomar essa aqui, a círculos, daria no mesmo, certo? Retas tangentes a circunferências ou a círculos. Então o que isso quer dizer? Imagina que tu tem o teu círculo aqui, e tu tem uma reta que encosta nesse círculo, mas não cruza ele. Então isso aqui, quando a gente tem uma reta que só encosta, a gente diz que essa reta é tangente ao meu círculo, tangente à minha circunferência. E qual é a propriedade importante? É o seguinte, se eu marcar o centro dessa minha circunferência aqui e conectar com esse ponto de contato entre a reta e o círculo, se eu traçar esse raio aqui, esse ângulo que eu formo entre o meu raio e a reta tangente, ele é sempre um ângulo reto. Ele é sempre um ângulo de 90 graus. Acho que dá para visualizar, né? Imagina que esse ângulo não fosse 90 graus, se fosse mais inclinado, essa minha reta ia atravessar a circunferência, em vez de simplesmente tangenciar ela. Então, se eu tenho uma reta que só toca no meu círculo, então o ângulo entre essa reta e o raio que vai do centro até o ponto de contato é sempre de 90 graus. Essa informação é muito útil para a gente resolver uns problemas que em geral são mais complicados, que envolvem esses círculos que estão encostando em outras figuras. O outro caso de retas tangentes às circunferências, outro resultado importante da gente saber é o seguinte. Imagina aqui então que tem uma circunferência e agora a gente tem duas retas tangentes. E essas duas retas elas se encontram em algum ponto aqui. Bom, se eu pegar então esse meu centro da circunferência e ligar aos meus dois pontos de tangência, eu vou ter então aqui, como a gente acabou de ver, dois ângulos de 90 graus. Mas tem uma simetria a mais aqui que é importante, que vem do fato de que se eu conectar esse ponto aqui com o centro da minha circunferência, eu formo dois triângulos retângulos aqui que são iguais. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se eu medir esse comprimento aqui entre o ponto de contato das duas retas e o ponto de tangência com a circunferência, vou chamar esse comprimento aqui de A, e eu medir este comprimento aqui do ponto de contato entre as retas e o ponto de tangência da circunferência, vou chamar de B, esses dois comprimentos sempre são iguais. Então isso aqui nos permite resolver alguns problemas que parecem bem complicados, envolvendo círculos que estão, por exemplo, dentro de algumas figuras. É importante a gente saber, quando a gente tem duas retas que tangenciam uma circunferência, os comprimentos aqui, do ponto de interseção das retas até o ponto de contato com a circunferência, são sempre iguais. Certo? Então, com isso, a gente termina as nossas
propriedades geométricas importantes que a gente usa para resolver a imensa maioria dos exercícios de geometria. Se tu sabe tudo isso que a gente viu no nosso resumão, tu é capaz agora, então, de usar essas informações para resolver uma infinidade de problemas de geometria. Tem uma coisa a mais que é importante a gente colocar no nosso resumo, que tem uma parte um pouquinho mais chata, mais decoreba, mas também mais fácil, que se refere a alguns nomes que é importante a gente ter em mente. E o Enem às vezes gosta de cobrar se tu sabe esses nomes. Então vamos dar uma revisada, vamos colocar isso no nosso resumo. Vamos falar de como a gente classifica triângulos. Então, classificação de triângulos. O que acontece? Existem várias maneiras da gente nomear ou classificar triângulos. Dois grandes grupos. A gente pode classificar ou nomear eles referente aos lados deles ou referente aos ângulos deles. Como assim? Por exemplo, a gente já viu que se a gente tem um triângulo com todos os lados iguais, ou seja, se este lado é igual a este lado, que é igual a este lado, e portanto os três ângulos também são iguais, então este triângulo aqui a gente chama de equilátero. Agora, se o meu triângulo tiver só dois lados iguais, por exemplo, este triângulo que eu estou desenhando agora, e o terceiro lado for diferente, vamos dizer que este lado aqui é igual a este, então este triângulo a gente chama de isósceles. Palavrinha mais feia, escreve assim, mas que é bem importante saber. Um triângulo isósceles, então, é um triângulo que tem dois lados iguais, mas o terceiro é diferente. E se ele tem esses dois lados iguais, então esses dois ângulos aqui também vão ser iguais. Por fim, se o meu triângulo tiver os três lados diferentes, por exemplo, assim, então eu vou dizer que esse meu triângulo ele é escaleno. Como é que fica então? Três lados iguais, o meu triângulo é equilátero. Dois lados iguais, o meu triângulo é isósceles. E se os três lados forem diferentes, o meu triângulo é escaleno. Certo? Então assim eu classifico o meu triângulo referente aos lados. Agora eu posso fazer isso também, posso classificar os meus triângulos referente aos ângulos deles. São outros nomes importantes da gente conhecer. Então, por exemplo, a gente já falou, quando a gente falou, por exemplo, do Teorema de Pitágoras, que se eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, por exemplo, este triângulo aqui, se ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus a gente diz que é um ângulo reto, então este triângulo é um triângulo retângulo. Né? Ele tem ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Agora, se meu triângulo tiver um formato mais ou menos assim, por exemplo, com todos os meus ângulos, os três ângulos menores do que 90 graus, ou seja, se os meus três ângulos forem agudos, então eu digo que esse meu triângulo é acutângulo. Acutângulo, os três ângulos são agudos, os três ângulos são menores do que 90 graus. E bom, se o meu triângulo tiver um dos ângulos maior do que 90 graus, por exemplo, se ele for assim, e este meu ângulo aqui, então, for maior do que 90 graus, a gente diz que este ângulo maior do que 90 graus é um ângulo obtuso, e, portanto, este triângulo aqui ele é obtusângulo. Obtusângulo, certo? Então, para fechar, um ângulo de 90 graus retângulo, todos os ângulos menores que 90 graus acutângulo, se algum dos ângulos for maior do que 90, obtusângulo, certo? E com isso, a gente conclui o nosso resumão de geometria. Aqui a gente viu, então, alguns nomes importantes e, principalmente, quais são aqueles blocos básicos, as informações cruciais de geometria plana que tu tem que saber e que, sabendo só elas, tu é capaz de resolver problemas aparentemente muito complicados. Então, é muito importante tu saber todas as informações desse resumão
E agora, a partir da nossa próxima parte do estudo guiado, nós vamos ver então como aplicar essas informações para resolver problemas de geometria. Nos vemos lá!